Olá, turma de formação de professores. Hoje estamos aí finalizando nossa última aula de estatística 2, né? Onde nós vamos estar falando sobre mediana com intervalo de classe. Na última aula, eu falei com a mediana sem intervalo de classe. Eu cheguei a falar de moda com intervalo e moda sem intervalo. Mas, professora, por que a senhora deixou esse último assunto para a última aula? Porque é o assunto mais complicado para que o aluno venha compreender. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que uma tabela que tem intervalo é esse exemplo que eu estou dando. Aonde eu encontro meu FI, que é o meu FA, é a mesma coisa, que é a minha frequência, e a minha frequência acumulada. Sempre que a gente for encontrar a mediana em uma tabela com intervalo, a frequência acumulada, ela não vai estar presente. Então, vai ser necessário primeiro encontrar a frequência acumulada dessa tabela. Aí vocês podem observar que eu já encontrei essa frequência acumulada. Depois que eu faço isso, aí a gente tem certos passos a serem seguidos. Então, o primeiro passo ele fala o seguinte: determinar as frequências acumuladas. Então, esse é o primeiro passo quando a gente pega uma tabela com intervalo de tempo. Calculamos a posição usando a seguinte fórmula: o somatório de FA dividido por 2. O que é a posição? Lembra que a gente vai lá na frequência acumulada para encontrar aonde que está aquele valor que você encontrou ao dividir o somatório de FA por 2. Depois que você faz isso, nós vamos marcar a classe correspondente à frequência acumulada. Imediatamente, a tal classe será a classe mediana. Então, eu vou pegar e vou achar a minha classe e vou subir uma numeração acima. Eu vou estar mostrando isso no cálculo para vocês. Depois que vocês fazem isso, que vocês vão fazer esse cálculo, esse espaço, vocês vão fazer o uso dessa fórmula. Aí calculamos a mediana pela seguinte fórmula. Vocês vão observar que nessa fórmula eu tenho L com asterisco, mais dentro do cochete eu vou ter o somatório de FA dividido por 2, menos o FAT. Quem é o FAT? É o valor que está acima dessa classe mediano, que vocês vão estar vendo também, que eu vou mostrar. Vocês têm o H, que vai ser a amplitude, tá? A amplitude que é o comprimento. Na realidade, aqui é o comprimento do meu... Vai ser o comprimento vai ser o comprimento do meu intervalo, que é a amplitude desse intervalo. E o F com asterístico é a frequência simples da classe que você encontrou. Então, agora eu vou mostrar cada um dentro da tabela, tá? Não é fácil compreender, turma, é muito complicado, mas nós vamos conseguir. Bom, quem é o meu somatório de FA? É o meu 40, que eu vou dividir por 2. Então, se você observar, é o somatório do meu FA dividido por 2. Quem é a classe mediana aí que foi encontrada? Se vocês observarem, está em negrito, que é a terceira classe, que é 58 e 62. Quem é o meu LI? O meu LI é o limite dessa classe mediana. Eu fui lá, calculei. Eu vi que o 20, ele está na minha terceira classe. Então, eu vou ter o meu valor da minha posição na minha terceira classe. Quem vai ser o meu F asterístico? Que está lá na fórmula embaixo. Vai ser o meu FA da classe que eu encontrei, que é o 11. Quem vai ser o meu H asterístico, que é a minha amplitude? Vai ser o valor de 62 menos 58. Quando eu calculo 62, que é o meu limite superior,
menos o meu limite inferior, eu encontro o meu H. Então, é como se fosse a amplitude, o tamanho desse intervalo, ok? Que vai ser 4. Aí eu venho e vou substituir na minha fórmula. Olha lá. FA é quem? O somatório, 40. 40 dividido por 2 vai dar 20. Então, vocês vão observar. Quem é o meu L asterisco? 58. Então, eu vou ter 58 mais 20 menos o 13. Quem é o 13, pessoal? O 13 é o número que está acima do meu valor, da minha frequência, da onde eu achei a classe mediana. Então, acima do 24 eu tenho 13. Então, eu sempre vou fazer, no cálculo eu vou mostrar, eu vou circular desde do meu intervalo até o meu 11 e o meu 13, para sinalizar. Aí eu vou diminuir 20 menos 13 e depois eu vou multiplicar por 4. Em seguida, eu divido. Depois que eu dividir, eu vou somar com 58, que eu vou ter 64,54. Aí sim eu encontro a minha mediana. Aí eu coloquei uma observação aqui. Esta mediana é estimada, pois não temos os 40 valores da distribuição. Emprego da mediana. Onde a gente pode fazer o uso da mediana? Quando desejamos obter o ponto que divide a distribuição em duas partes iguais, quando há valores extremos que afetam de maneira acentuada a média aritmética, ou quando a variável em estudo é salário. Então, aqui eu coloquei o uso. Pessoal, não precisa se preocupar. Aqui é só uma explicação do que é cada coisa. Sei que não vai ser fácil o entendimento, por isso que eu deixei para essa última aula, mas eu vou estar mostrando no cálculo como realizar passo a passo disso que eu acabei de explicar aqui no vídeo, ok? Então, aguardem aí o vídeo do cálculo que vocês vão ter um melhor entendimento. Tchau, turma!